Eu convido você, neste momento, para que juntamente comigo abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do verso 26 ao verso 39. Lucas, capítulo 8, do verso 26 ao verso 39. O tema desta pregação é: quando Jesus chega, tudo muda. Essa é a realidade, quando a presença do Senhor Jesus se manifesta. Assim nos diz a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: "O que quer comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, peço-lhe que não me atormente", porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. E Jesus perguntou a ele: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião", isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandassem para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: "Volte para a sua casa. Conte tudo o que Deus fez por você." Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Que história maravilhosa. Convido você a orar comigo neste momento. Senhor Jesus, nos entregamos mais uma vez e pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo traga entendimento a respeito desta Escritura, dessa passagem. Abra os olhos espirituais, abra os ouvidos, para que todos possam ouvir e entender, e que haja libertação, e que haja cura, e que haja salvação pelo nome poderoso de Jesus, porque cremos que Ele está entre nós nessa noite, e por isso esse culto é prestado apenas ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É a oração que o Teu povo faz em o nome do Senhor Jesus. Amém. Quando Jesus chega, tudo muda. Esse relato acontece, como nós lemos na passagem, na região dos Gerazenos ou dos Gadarenos. E nessa região, que era dominado por Roma, era um lugar marcado por diferenças culturais, marcado pelas tensões religiosas e políticas.
e religiosas também, porque este povo, diferentemente do povo de Deus, o povo de Israel, possuía uma cultura diferente. O fato de encontrarmos na narrativa de que este povo criavam porcos, nos dá a entender que eles não temiam ao Deus do povo de Israel, porque o porco era considerado pela lei um animal impuro. Portanto, as pessoas que tinham esse animal em sua casa, em criação, para a sobrevivência, para o recurso financeiro, também eram consideradas pessoas impuras. Os judeus queriam distância desse animal, e é para esse lugar que Jesus inclina o seu coração, e é naquele território que Jesus atravessa aquele mar. Após um tempo de oração a sós, ele anda sobre as águas, a tempestade vem e assola o barco com os discípulos. Depois daquele momento que os discípulos acreditam que era um fantasma, Jesus acalma a tempestade, entra no barco e eles atravessam e chegam a essa região de Gadara. E quando Jesus chega naquele lugar, havia ali um homem endemoniado, vivendo entre os túmulos. E essa ideia dos túmulos nos traz a ideia de alguém que simboliza a morte, de alguém que simboliza a impureza. Nos traz a ideia da decadência do ser humano, a que ponto o homem pode chegar quando esse indivíduo está vivendo uma vida distante de Deus, uma vida longe de Cristo, portanto escravizado pelo pecado, pelas forças malignas. O apóstolo Paulo nos relembra em Efésios, dizendo que nós, antes de Cristo, estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. E se nós estamos aqui, porque um dia esse favor, essa graça maravilhosa nos alcançou. Fomos tocados por Jesus, fomos visitados pelo seu Espírito. A humanidade não pode viver sem a presença de Deus, a humanidade não pode viver sem a glória de Cristo. Precisamos levar Jesus a todos os lugares. Uma geração que, embora tecnicamente avançada, é uma geração perdida, é uma geração espiritualmente morta, uma geração que busca sentido nos prazeres passageiros, uma geração que busca sentido nas ideologias diversas, uma moralidade desconectada de Deus, vícios, perversões sexuais, todo tipo de pecados assolam a vida de muitas pessoas, de todos nós, e muitos aqui nessa noite, e muitos daqueles que estão vendo essa pregação pela internet, se encontram na mesma situação deste homem da cidade de Gadara, estão precisando saírem da sepultura, estão precisando do toque de Jesus, para que possam viver. Primeira lição que nós aprendemos e trazemos dessa reflexão do Evangelho de Lucas é que o mal deseja destruir a nossa identidade. O verso 26 e o verso 27 nos diz assim: então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos, nos sepulcros. Quando Jesus pisa naquele lugar, esse homem vem ao seu encontro. Sabe por que esse homem veio ao encontro de Jesus? Porque é assim que os espíritos que estavam nele agiam. Porque os demônios já haviam batido, espancado em muitos homens daquela cidade, que muitas vezes tentaram acorrentar e prender este homem para que ele não ferisse as pessoas e ele não ferisse a si mesmo.
Só que o Evangelho nos mostra que, pelo poder das trevas, não existiam correntes capazes de aprisionar aquele homem, aquele indivíduo. E quando Jesus coloca os seus pés naquela terra, naquela região, precisamos lembrar que Satanás, embora tenha o seu poder limitado, ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Por isso, certamente, sentindo a presença de uma pessoa, correu em direção daquela pessoa para espantar aquela pessoa. Mas quando ele se aproxima daquele homem, ele percebe que não era um homem qualquer, porque estava revestido da glória de Deus. Era o próprio Deus Emanuel, o Deus conosco. Como os demônios iriam bater e expulsar a Jesus? Sabe o que os demônios tiveram que fazer? Ao invés de erguerem as suas mãos, se prostraram em adoração. Quando Jesus chega, tudo muda. Os demônios obedecem à autoridade de Jesus. A expressão usada, ele não se vestia, nem habitava em casa alguma, nos traz a ideia de uma pessoa que tinha uma família, ele tinha uma residência fixa, mas a sua identidade fora roubada, porque o demônio, o diabo, quando ele vem com as suas artimanhas, ele vem para destruir, ele vem para nos levar a um caminho de perdição, um caminho de morte, um caminho de decadência. É isso que ele faz quando ele invade a vida de alguém. Ele destrói famílias, ele rompe casamentos, ele propõe seduções, uma vida que não agrada a Deus, e é isso que ele faz. Tudo que se levanta em nome de Deus, tudo que se levanta em nome de Cristo, o diabo, ele se ergue para destruir. E por isso, quando nós reconhecemos que há em nós a presença de Cristo, o seu Espírito Santo está em nós, se nós somos novas criaturas, o inferno precisa estremecer, porque é exemplo de Jesus, nós carregamos a presença do Espírito Santo. E o próprio Jesus Cristo disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez, no sentido de que a sua glória, o seu poder e autoridade repousaria sobre nós. Mas um homem sem dignidade. Quantos maridos deixaram suas casas porque quiseram se aventurar em um caminho de adultério? Ah, pastor, a minha esposa não me satisfaz. Erga-se diante do Senhor. Não deixe a sua família, a sua dignidade ser destruída. Curve-se diante do Senhor do universo. Jovens que estão trocando a glória de Cristo por um momento de satisfação da carne, achando que o corpo é para a satisfação, é para o prazer. Mas a Sagrada Escritura, jovem, adolescente, você também, adulto, nos relembra que o nosso corpo é morada, é templo do Espírito Santo. Não negocie com o Senhor, porque se você é nascido de Deus, o Espírito Santo habita em sua vida. Não devemos olhar para essa história como algo distante da nossa realidade. Há um homem da cidade de Genezaré, há aquele homem endemoniado que o diabo destruiu a sua vida, porque ele está ao nosso derredor, como disse Pedro na sua carta, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, destruir. Nessa noite o Senhor nos convida ao arrependimento, o Senhor nessa noite nos convida a sair do sepulcro, a encontrarmos a sua presença e o seu poder. Porque todo homem sem Cristo vive em uma prisão.
É escravo da pornografia, é escravo do álcool, é escravo das redes sociais, é escravo do sexo, é escravo de jogos, é escravo de tantas coisas, do consumismo. O que tem escravizado você? Por isso, o nome diabo vem de diabolos, adversário. Ele é o nosso adversário, que se levanta com fúria. Mas se estamos em Cristo, Ele não nos atingirá. Será que você está morto nessa noite, espiritualmente? O primeiro passo é você reconhecer: eu preciso de Jesus. Eu preciso ser visitado pelo Senhor. Examine a sua vida. Quais são as forças, quais são as sepulturas que têm te aprisionado? Visite a sua mente agora, aí no silêncio da sua alma, o que tem aprisionado você. Jesus veio para dar vida, restaurar aquele que estava perdido. E Ele chega em nosso território para alterar destinos, derramando a sua graça, para devolver dignidade. Lembra do filho pródigo? Quando ele chega, o pai o beija, o pai coloca sandálias, porque quem andava descalço aqueles dias eram os escravos. E o pai coloca um anel em seu dedo. O anel significa dignidade e honra. O pai devolve a honra ao filho. Esse homem perdeu a sua dignidade, mas Jesus está prestes a transformar poderosamente a sua vida, devolvendo-lhe a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também aprendemos que Jesus é a autoridade que nos resgata. O verso 28, olha comigo o verso 28. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Aquele homem estava possuído por uma legião. Perceba que ele não diz o nome, o homem não fala o seu nome, porque não era ele estava sendo dominado. Uma legião, e nós entendemos uma legião de acordo com os dados históricos, composta mais ou menos por 6.000 soldados romanos. Ou seja, para dizer, quando ele diz legião, ele está dizendo: somos muitos demônios. Muitos demônios estavam atormentando aquele homem, as forças demoníacas, mas eles, embora sendo uma legião, precisam se curvar, e eles dizem: o que veio fazer conosco, Filho do Deus Altíssimo? E essa declaração é uma declaração daqueles que reconhecem que Jesus é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor de toda a criação. Até os demônios se curvam, se inclinam para reconhecer a autoridade de Jesus. E nós que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, precisamos nos curvar diante daquele que nos criou. O poder de Jesus é incomparável. Nenhuma força espiritual, por mais poderosa que apareça, pode resistir à autoridade de Jesus. Porque quando Jesus entra em uma casa, as trevas se dissipam. Quando Jesus entra em sua vida, Ele traz paz, Ele traz transformação. É o que nós encontramos quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, nós podemos encontrar essas palavras maravilhosas que nós vemos aqui. Por exemplo,
no verso 1 do capítulo 5, a palavra de Deus diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade. O Senhor tem nos chamado para fora da nossa prisão. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Uma vez que nós somos libertos por Jesus, se você ainda não se entregou ao senhorio de Jesus, quando nós experimentamos essa nova vida, essa liberdade, Ele nos recomenda e nos exorta a não voltarmos mais às práticas antigas. As práticas carnais. No verso 13 ele diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. E no verso 16 ele diz: digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito Santo luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. E no verso 19, ele traz a lista do fruto das obras da carne. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, porque a lista não para. Mas ele diz também que o fruto do Espírito, no verso 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele declara: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quando nós pertencemos a Cristo, a nossa vida, ela é alterada. Os nossos desejos, eles são transformados. Quando Jesus proclama a libertação, as estruturas tremem. Eu me recordo de um jovem buscando por avivamento no seu país, e ele ora por avivamento, e ele começa a orar, e outros homens e pessoas, mulheres, se unem a ele em oração, e depois de meses de oração, as casas de prostituição começam a fechar, os negócios começam a ser desfeitos, porque Jesus começou a desfazer a obra das trevas naquele lugar. É assim que nós temos que orar. Senhor, que o Teu nome seja glorificado, desfaça a obra do mal no Distrito Federal, desfaça as obras do maligno na nossa nação, ao redor do mundo. E os demônios suplicaram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Eles sabem que o abismo é terrível, nem os demônios querem ir para aquele lugar. Não nos mande para aquele lugar de tormento. E eles pedem a Jesus: nos mande para os porcos. E alguém pode perguntar: mas por que Jesus então permite que aqueles demônios, aquela legião entrasse naquela manada de porcos? Eu entendo, em primeiro lugar, é para que aquele povo, as cidades Decápolis, que eram 10 cidades vizinhas, pudessem perceber a quantidade de demônios que estavam atormentando aquele homem, para que eles pudessem ver com os olhos, de forma visível, o tormento que aquele homem estava passando, a sua opressão. Segundo, para mim, Jesus queria ensinar que uma vida vale mais do que o recurso financeiro, porque o sustento daquele povo vinham dos porcos. Jesus estava mostrando: vocês não conseguiram libertar, mas agora chegou a salvação. E eu quero dizer a vocês que mais vale a salvação, o arrependimento, a vida transformada de um homem, do que a prosperidade financeira. E os porcos, após os demônios entrarem naquela manada, eles se lançam ao precipício.
Quando nós nos aproximamos de Jesus, precisamos estar preparados para perder alguma coisa. Estamos preparados para essa perda? Qual a perda que nós teremos? Eu me recordo assim que eu cheguei em Brasília, que foi liberado a gente poder voltar a sair. Que tempo de sufoco, 2020, início de 2021, a gente queria fazer alguma coisa, não podia fazer. Mas aí fomos comemorar um aniversário em algum lugar, aqui num restaurante próximo, e um grupo de jovens pediu uma torre de guaraná. Uma torre de guaraná, irmãos. Que pecado há? E depois eu recebi uma mensagem: pastor, estou decepcionado com o Senhor. Eu falei: conte-me. Falou: porque vocês estavam numa mesa com uma torre de cerveja. Falou: minha irmã, não se preocupe, porque não era uma torre de cerveja, era uma torre de guaraná. Ela: oh pastor, amém, louvado seja o Senhor. Me desculpa. Eu falei com os meninos: chega de torre. Ah, pastor, torre de Fanta, eles vão falar que é alguma coisa. Quando nós começamos a viver para Cristo, nós precisamos pensar nos mínimos detalhes, para que a nossa vida não sirva como um motivo de tropeço, mas que a nossa vida seja uma inspiração, que leve outras pessoas a mais perto de Cristo. Então, se for assim, a torre de Coca-Cola, de Guaraná, pode ser uma promoção absurda, mas eu vou continuar com a minha latinha pagando mais caro, porque eu quero glorificar o nome de Jesus e abençoar as pessoas que estão ao redor. Estamos preparados para pagar algum preço? Qual é esse preço? Lembro do meu pai, certa vez ele contou isso em uma pregação. E meu pai, ele nunca gostou da bebida alcoólica, até mesmo porque meu avô já falecido tomava e bebia, se descontrolava, e tudo que ele ganhava trabalhando com couro, na confecção de celas, ele gastava todo o salário com jogos, com bebidas, antes de retornar para casa. Para você ter uma ideia, meu pai não gosta nem de Uno, aquele jogo de cartas, porque ele relembra da infância. Meu pai contou que certa vez a minha mãe insistentemente pediu para ele ir comprar um vinho no mercado para que ela pudesse fazer um filé ao vinho, e ele não queria de forma alguma, mas ela pediu com tanta doçura, e ele disse: sim, oh amado, eu vou comprar. E quando ele estava já no caixa, santo homem de Deus, eis que surge o devorador. E alguém diz assim: pastor Sebastião não sabia que o irmão bebia. E ele precisou explicar. E ele disse: nunca mais, nem para temperar uma carne, eu encosto a mão. Estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa? Se isso ofende alguém? A palavra de Deus nos convida a nós pensarmos: aqueles homens não estavam preparados porque perderam o lucro, a manada se desperdiçou, a manada se perdeu, e quanto dinheiro foi embora, mas Jesus estava querendo mostrar que não era sobre o valor perdido, era sobre a alma alcançada. E por fim, a transformação que só Jesus pode operar. O verso 35 do capítulo de Mateus, nós encontramos assim: então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. A transformação que só Jesus pode operar. Depois de experimentar a libertação, o homem que antes aterrorizava as pessoas, o homem que era violento, agora ele estava sentado.
na posição de que costumeiramente um discípulo se colocava diante do seu mestre, sentado com seu juízo perfeito, ouvindo as palavras de Jesus. Ele não estava ferindo as pessoas, ele estava sentado, bebendo das palavras. Ele estava vestido, porque agora não há mais motivo para vergonha. No capítulo 3 de Gênesis nós encontramos quando o homem comete o pecado entra na humanidade, ele olha para Eva olha para Adão e eles percebem que eles estão nus, e pela vergonha Deus vem e os cobre com o seu amor, com a sua graça, com o pelo de um animal, representando a vinda do Cordeiro que viria para salvar e para purificar. O que Jesus faz com esse homem? Ele veste esse homem, tampando a sua vergonha. Não há motivos para vergonha. Ele estava ali em perfeito raciocínio e juízo, não havia confusão, não havia perturbação, não havia ameaças. A libertação de Jesus não é apenas espiritual, a libertação, essa palavra nos mostra, ela é completa, porque quando Jesus invade a nossa vida, quando Jesus chega em nossa vida, quando Ele entra em sua vida, Ele transforma a nossa história. Quem você era e quem você é hoje, olhe para a sua vida, olhe para o seu passado. Eu sei que nós estamos num caminhar, num processo de santificação. Há muitas coisas que precisamos fazer, há tantas mudanças que ainda precisam acontecer em nós, mas perceba já o que nós experimentamos por meio da presença de Jesus. E esse mesmo poder, esse mesmo homem, Jesus, glorioso, está disponível hoje para também transformar vidas, transformar a sua identidade, mudar o foco do seu coração. Ele quer te restaurar por completo, e você precisa se colocar diante do Senhor da glória. Ah, Jesus maravilhoso! Há irmãos aqui que precisam dessa manifestação poderosa de Jesus. Que seja essa a nossa oração: Senhor, vem em minha vida, visita o meu território, visita a minha casa. Não se apegue nas tradições religiosas, daquilo que você já vem fazendo há anos, porque os fariseus, os saduceus também viviam na religiosidade. Eu costumo falar para os adolescentes e jovens, já falei algumas vezes, que enquanto os fariseus estavam no templo, nas sinagogas, esperando a vinda do Messias, o Messias estava nas ruas, curando, tocando, libertando as pessoas. A cegueira da religiosidade. Jesus está passando aqui essa noite. Se esse é o seu desejo, clame pela presença de Jesus. Toca-me, Jesus. Cura-me, Jesus. Liberta-me, Jesus. Eu não quero mais ser a mesma pessoa. Muda a minha identidade. Muda a minha história. Nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. E logo ali, eu e o Herbinho vamos descer. E eu quero fazer o fechamento dessa pregação. E vamos dar continuidade a esse momento tão precioso, que é o nosso momento de nós relembrarmos do sacrifício de Jesus, que veio para purificar os nossos pecados.